Saudamos a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos, mais uma vez, para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecidos a todos vocês que oram e estudam a Bíblia juntamente conosco, no desejo de aprender e conhecer mais a vontade de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos da Bíblia. Lucidalva Assis é de Catu, na Bahia. Fran e José Luiz são de Praia Grande, em São Paulo. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Ana Ilza Bertaco é de Setor Chacareiro, em Primavera, Rondônia. Anselmo William Kepler é de Portugal. Marlene Rodrigues é de Vitória da Conquista, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Nós te pedimos que estejas presente com cada um que estuda conosco a Bíblia cada dia. Cada um tem problemas, lutas, tribulações, provações. Dê vitórias, Pai, que permaneçam confiantes em Ti, perseverando para que possamos receber de Ti a coroa da vida eterna. São bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso último estudo desta série, Verdade em Deuteronômio. Nós passamos aqui algumas semanas estudando verdades que nós encontramos e que são verdades atuais. São para os nossos dias, não era somente para o povo de Israel. E fazendo este último estudo, nós estamos comentando então sobre Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a história, né? Ele foi escondido por sua mãe quando nasceu, porque havia uma ordem para que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem dos hebreus. E então a mãe de Moisés, iluminada por Deus, escondeu o bebê durante alguns meses, mas quando não teve mais como escondê-lo por causa do choro, as pessoas iam ouvir que havia uma criança ali, iriam entrar e iriam ver que era um menino e iriam matá-lo também. Ela fez um cesto e colocou no rio Nilo. E este cesto foi parar exatamente próximo onde a princesa estava tomando banho. E ela ordenou que aquele cesto fosse pego e levado até ela para ver o que tinha dentro, e viu que era aquele menino lindo. E ela colocou o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Conhecemos a história. Até os 12 anos, a mãe de Moisés cuidou dele, instruiu nos caminhos do Senhor. Aos 12 anos, Moisés foi para o palácio, e ali ele foi instruído e ele seria um futuro faraó. Mas quando ele tinha 40 anos de idade, ele viu que o seu povo estava sofrendo demais na mão dos egípcios. Ele viu um conterrâneo seu apanhando de um egípcio. Moisés então se irou e feriu este egípcio e o matou. Moisés teve que fugir, foi para o deserto. E lá em Midian, ele passou 40 anos no deserto. Ele se casou com uma das filhas de Jetro. E quando Moisés tinha 80 anos, Deus apareceu para ele numa sarça ardente e pediu para que Moisés fosse ao Egito para libertar o seu povo. Moisés relutou, não queria ir, mas no final acabou aceitando. O irmão dele, Arão, iria ajudá-lo. E lá ele foi. Conhecemos a história, como que houve muita resistência de Faraó para libertar o povo, porque o povo trazia lucro para o Egito. Eles eram escravos, trabalhavam forçosamente para produzir. E então, no final da 10ª praga, o povo foi liberto. Moisés então conduziu este povo pelo deserto por 40 anos. Veja, Moisés, aos 40 anos, fugiu do Egito para o deserto. Aos 80 anos, Deus aparece para Moisés e diz que para ele ir ao Egito para libertar o povo. E agora Moisés, com 120 anos, já para entrar na terra prometida com aquele povo,
que ele havia conduzido durante 40 anos, ele então comete um pecado grave perante Deus. Pecados, sabemos, são todos iguais, mas Deus havia dito para Moisés que ele falasse à rocha para sair água. O povo estava reclamando e Moisés, ao invés de falar à rocha, ele feriu. Aqui em Números capítulo 20, versos 12 e 13, diz assim: O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Então, por causa dessa desobediência de Moisés, ele não iria agora entrar na terra prometida. E claro, Moisés, ele deve ter ficado muito triste, porque era o sonho dele, né? Entrar na terra prometida, cumprindo tudo aquilo que ele havia dito aos israelitas. E Deus diz então que ele não iria entrar na terra prometida. Nós lemos ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 2, diz assim: Ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão. Aqui Moisés então estava se dirigindo ao povo, falando que ele não iria entrar com eles na terra prometida, porque Deus havia dito que ele não entraria. E quando lemos em Deuteronômio capítulo 34 e no verso 4, Deuteronômio 34, verso 4 diz: O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Moisés, ele pôde ver a terra, contemplar a terra. Deus disse para Moisés para que ele subisse ao monte e então ele iria mostrar a terra de Canaã, a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E ele iria contemplar a terra, só que ele não iria entrar. Agora, nós vemos que muitas das vezes acontece conosco também, como líderes de igreja, sabermos qual é a vontade de Deus, como é que nós deveremos proceder, mas às vezes, devido a alguns problemas que nós enfrentamos, algum estresse, como foi o caso de Moisés, pode ser que nós queremos ou queiramos fazer do nosso jeito, e não do jeito como Deus está pedindo e orienta que nós façamos. E podemos então sofrer as consequências dessa desobediência à palavra de Deus. Deus é muito claro em sua palavra, em nos orientar como é que nós deveremos viver a nossa vida cristã e como é que nós, líderes de igreja, deveremos agir com relação àqueles que nós deveremos conduzi-los como rebanho para o aprisco celestial. Mas muitas das vezes, muitos pastores querem somente a lã da ovelha, a gordura da ovelha, para o seu próprio benefício e não se importa como as ovelhas estão sendo cuidadas e tratadas. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante Deus, de conduzir o rebanho para o aprisco celestial. Moisés estava conduzindo este rebanho, o povo de Israel, para a Canaã terrestre. Já estavam na divisa. Apenas o rio Jordão estava separando o povo de Israel de entrar na terra prometida. E depois de todas as instruções que Moisés deu, que está aqui em Deuteronômio, todas as instruções, relembrando tudo que Deus havia feito por eles, desde a criação do mundo até aquele momento, Moisés então perde a paciência. Deus disse: fale à rocha. E Moisés, naquele momento de estresse, ele diz para o povo: por acaso faremos sair água desta rocha para que vocês bebam? Chamou-os de rebeldes. Nós lemos aqui
em Números capítulo 20, nos versos de 9 a 11, diz assim: Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. E Moisés disse: Ouçam, seus rebeldes, será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. Vejam, Deus não deixou de fazer com que saísse água da rocha por Moisés ter batido. Apesar de Moisés ter ferido a rocha, a água jorrou. O povo se dessedentou, tomou água à vontade, os animais beberam. E Deus não deixou de fazer sair água da rocha porque Moisés desobedeceu. Só que Moisés pagou, sofreu as consequências dessa sua rebeldia. Então, o verso 9 aqui de Números capítulo 20 mostra que Moisés, quando ele pegou o bordão, como o Senhor lhe havia ordenado, e ao invés então dele falar, ele feriu a rocha. Sim, ele bateu em uma pedra e dela tirou água, e isso foi um milagre. Agora, como nós comentamos ontem, o apóstolo Paulo, ele diz que aquela rocha da qual o povo de Israel bebia água no deserto, aquela rocha era o próprio Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Era Jesus Cristo. Vejam, irmãos, às vezes Jesus está bem próximo de nós, estamos passando por momentos difíceis e nós não vemos que é Jesus que está ali, nós não percebemos. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, porque Jesus ele está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. É a Ele que nós temos que recorrer, é a Ele que nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. E ali estava Jesus, aquela rocha, para fazer com que o povo tomasse água que estava necessitando. Bom, então, por causa deste pecado, dessa desobediência, Moisés, ele foi proibido de entrar na terra prometida e Deus pediu que ele subisse até o monte para contemplar toda a terra que ele havia jurado a seus pais que a daria, e então Moisés morreu. Nós vamos ainda essa semana comentar sobre essa questão da morte de Moisés e da sua ressurreição, que possamos buscar entendimento na palavra de Deus com espírito de oração e tirando lições para a nossa vida, para que nós possamos evitar cometer os erros que estão registrados na palavra de Deus, para que nós possamos viver bem, em paz com Deus e possuirmos a terra que nos será dada muito em breve. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje mais uma vez, desejamos a todos um bom dia e, se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para dar sequência a este estudo. Não nos esqueçamos, Jesus, em João capítulo 17, verso 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.